Olá, bom dia. Já foram sancionadas pelo presidente Lula as últimas alterações na Lei Maria da Penha, que visa dar maior proteção à mulher em situação de violência. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo nessa manhã foi a coordenadora das Delegacias da Mulher do Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essas novas alterações que foram feitas, a gente está falando da última, que foi sancionada na semana passada pelo presidente, mas já tiveram algumas outras que vieram acontecendo ao longo desses dias, não é? Exatamente. Sempre nessa perspectiva de melhorar a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, para que a mulher ela tenha um atendimento mais célere, mais rápido, para que a mulher ela tenha a possibilidade de alcançar o pedido de proteção também de maneira mais simples, sem muitos atropelos, sem muitas dificuldades. Então, basicamente, em geral, todas essas medidas elas visam a proteger a mulher de maneira mais rápida, mais eficiente e evitar, claro, que feminicídios futuramente venham a acontecer. Com relação a medidas protetivas que elas devem agora ser concedidas logo que a mulher fizer o pedido, é isso, né? Porque antes precisava de algumas provas, podia levar algum tempo, é mais ou menos assim? Exatamente. Antes, a depender de quem fosse analisar o requerimento de medida protetiva, alguns juízes que iam analisar, às vezes exigiam, não, a gente precisa de mais provas, a gente precisa de testemunhas, preciso de laudo, de fotos, de imagens, de gravação. Então exigiam, às vezes, detalhes que a mulher, naquele primeiro momento de perigo, de pedir a proteção do Estado, não tem. Então, assim, agora com a inovação, com a modificação da Maria da Penha, não há mais essa exigência de que o juiz precise de outras provas para ele se manifestar. O depoimento da vítima, prestado ou na delegacia perante o delegado de polícia ou delegada, ou então através de próprio requerimento, já é suficiente para o juiz se manifestar. E ele pode, inclusive, somente indeferir, não aceitar o pedido dela de proteção, se ele verificar que realmente a mulher não passa por perigo de vida ou a sua integridade física ou a sua integridade psicológica. Entendi. Isso é comum, a mulher correr para pedir uma medida protetiva? Quer dizer, não é nem comum, isso acontece? Muitas mulheres pedem. É mesmo? Uma vez que a gente sabe que das violências que as mulheres são submetidas, a violência praticada pelo companheiro, pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo ex-companheiro, pelo filho, pai, esse tipo de violência praticada por essas pessoas são as que mais acontecem. Então, mais do que violência urbana, mais do que assaltos, mais do que qualquer outro tipo de violência. Então, em razão disso, as delegacias da mulher sempre ficam muito cheias desse tipo de atendimento da mulher que está passando por esse tipo de problemática, e especialmente quando termina o relacionamento, que ela não quer mais passar por aquilo, por relações abusivas às vezes, mas aquele ex não se contenta com a opinião dela, com a liberdade que ela tem de estar ali ou não, e aí começa a persegui-la, começa a ameaçá-la, xingá-la. Entendi. Mas no caso do juiz, você falou aí, tem um parêntesezinho, no caso do juiz achar que ela não passa por vulnerabilidade e nem tem o risco imediato de uma violência, ele pode indeferir. Nesses casos, é comum aparecer também essa situação de a mulher não estar passando por uma violência, quer dizer, uma situação muito vulnerável, e mesmo assim ela pedir proteção? Normalmente, naquele primeiro pedido de proteção, não se tem que avaliar, nem se tem condições de avaliar se a mulher está passando por grande risco ou não. Qual é o princípio que eles buscam? O princípio da proteção. Então, se a mulher comunicou que foi, por exemplo, ameaçada de morte ou ameaçada de agressão, vai esperar que busque provas, vai esperar que busque testemunhas. Alguns exigiam isso. E aí, para a mulher, seria um impedimento para que ela conseguisse logo a proteção do Estado. E aí, não, agora não. E agora, com essa modificação, superou isso. Não, você não precisa exigir da mulher provas, testemunhas, outras maneiras de demonstrar que o que você está falando é verdade. A sua palavra, ela tem um valor especial para a convicção do juiz, e ele vai ter que se manifestar. E se manifestar dizendo que não deve estabelecer a proteção do Estado, ele vai ter que justificar que não ofereceu porque ele tem provas, sei lá, suficientes de que a mulher não passa por situação de perigo. Nesse caso, quem tem que fazer a comprovação é o juiz de não conceder, não a mulher de estar pedindo, exatamente. Né? Ah, entendi. Exatamente. Até porque, às vezes, a gente tem muitos relatos, muitos casos de tragédias que acontecem por conta dessa demora na concessão da medida protetiva. Exatamente. Agora, assim, particularmente do nosso estado, todas as mulheres que foram assassinadas ano passado, né, a gente fez esse levantamento através do Departamento de Feminicídio, nenhuma tinha uma medida protetiva.
nenhuma tinha um registro de ocorrência numa delegacia, e também as desse ano também da mesma maneira. Então, assim, isso leva a crer que a mulher que se movimenta e pede proteção, ela realmente deixa de estar mais suscetível a que uma situação de feminicídio venha a acontecer. Quer dizer, ela não se convenceu ainda, quer dizer, a gente está falando no caso desses feminicídios que já aconteceram, elas não se convenceram que elas estavam numa situação de vulnerabilidade quando na verdade estavam. Mas o que nós normalmente compreendemos? Não que ela não se identifique, ela não tenha força para se movimentar. Também tem isso, ela está numa relação que é abusiva, que ele ameaça o tempo todo, que ela teme que se ela realmente separar, ele vai concretizar as ameaças que ele fez, não somente contra ela, mas às vezes ela ameaça a família inteira. Eu mato teu pai, mato tua mãe, eu não vou te deixar em paz, se eu te encontrar com alguém, eu te mato e mato outra pessoa. Ou às vezes ela fica naquela situação de ameaça constante, mas ela depende financeiramente, ela não tem outro lugar para ir, ela não acredita que ela pode se livrar daquele homem que conhece toda a rotina dela. E aí, então, no caso, ela vive numa espécie de cárcere emocional. Então, ela não consegue se movimentar. É esse o termo, cárcere emocional, né? Até porque ela já viu acontecer com outras mulheres, que não é só a mulher que sofre, mas parentes, filhos, pais e mães, às vezes, né? A dependência financeira, doutora Kazumi, é um fator bem preponderante nessa situação? Quando a mulher ela vive essa relação abusiva, violenta com aquele homem que é dominador, que é controlador, e ela depende financeiramente dele, mais uma maneira de controlar a vida dela. Porque imagina, até mesmo para pedir para ir a uma delegacia para fazer uma denúncia, por exemplo, ela depende financeiramente dele, porque tem que pedir dinheiro para ele. Para pagar o ônibus para chegar lá. Para pagar o ônibus para poder chegar lá. Gente, que situação. Eu vou te denunciar, mas me dá o dinheiro aí para eu te... Me dá o dinheiro. Né? E aí normalmente ele monitora tudo, monitora a rede social dela, monitora o que ela conversa no WhatsApp, monitora com quem ela conversa. E normalmente essas mulheres que estão assim acuadas, elas até já se afastaram das grandes amizades, já se afastaram mais da família, as pessoas às vezes já desistiram de dar conselhos para aquela mulher. Achando que ela não quer mesmo. Achando que ela não quer mesmo, né? E na verdade a gente sabe o quanto é complexo estar numa relação que às vezes tem filhos, que é de longa data, que a pessoa ela vê o lado péssimo dele, mas também tem um lado bom que prometeu que iriam ficar para sempre. Mas então, aí, nesse caso, eu fico pensando, como é que ela pode fazer? Como é que ela, de repente, pode achar uma brecha nesse cárcere para chegar até uma autoridade, chegar até uma delegacia, chegar até um lugar onde ela possa pedir socorro? Se ele monitora, se ele tem que dar o dinheiro da passagem, se ela não pode sair de casa, como é que faz nesse caso? O que hoje em dia a gente tem um pouco mais de facilidade? A gente sabe que a informação atualmente ela corre muito mais rápido e muito mais fácil. Então, às vezes, ele monitora, mas ele não deixa de... Não tem como impedir que ela acesse, por exemplo, de que tal comportamento que agora ele tem é crime, porque ela viu na rede social da amiga dela. Que a amiga dela, que já acompanha já há um certo tempo, viu que ela deixou de frequentar, sei lá, a igreja. Sim. Que não frequenta mais a casa dos parentes. Então, todo mundo está observando que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, ela pode pegar a informação do que fazer, tanto através dos parentes, familiares, amigos, como também das próprias redes sociais, das campanhas, mesmo na televisão, que também passam direto. É verdade. Não exatamente em períodos específicos. Hoje qualquer pessoa pode fazer essa denúncia também, né? Pode. E aí, ela não pode sair de casa, mas a gente pode, né? Pode. E também a mulher, mesmo sem conseguir sair de casa, ela também tem possibilidade de acessar o serviço do Estado, o serviço da polícia para pedir proteção. Por exemplo, ela pode registrar uma ocorrência dentro de casa através do celular. Que ela acessando a delegacia online em Maranhão, ela tem a possibilidade de registrar a ocorrência e fazer o pedido de medida protetiva. Ela tem também a possibilidade de fazer o pedido de medida protetiva acessando o site do Tribunal de Justiça, onde lá tem um quadro Medidas Protetivas, ela clica ali e já vai fazer o seu pedido de proteção diretamente para o Judiciário. Ela tem a possibilidade de acessar o aplicativo Salve Maria Maranhão de casa, se estiver passando naquele momento por uma situação de violência, e a viatura ser encaminhada para lá com urgência para atendimento dela. Então, assim, há vários outros meios remotos. Né? E também, como você colocou, no caso, uma pessoa que quer fazer uma denúncia, mas quer fazer denúncia anônima. Né? Eu conheço minha vizinha lá que está passando por isso, mas eu não quero dar minha cara nisso. Ele pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia, a pessoa faz a denúncia anônima para que a polícia investigue e chegue ao local. Ah, tá. Tem vários outros meios, outros caminhos, né, que a gente pode ajudar se a pessoa não pode. Mas nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, rapidinho nós vamos tomar café, você ainda não tomou. Nós vamos só tomar um café, uma água e a gente volta já já para conversar.
Estamos de volta conversando aqui sobre as últimas medidas de proteção concedida às mulheres em situação de violência. Eu estou conversando aqui com a delegada Kazumi Tanaka sobre todas essas inovações. A gente falou muito sobre essa última, que é com relação a esse socorro mais imediato, mas a gente já teve algumas outras com relação, por exemplo, ao atendimento prioritário por mulheres quando uma mulher chega pedindo socorro, vamos dizer assim. Isso é possível aqui no Maranhão? Quer dizer, a gente tem esse efetivo suficiente para dar esse suporte de aconchego a essa mulher? Na verdade, é uma realidade de nenhum estado, porque nós não temos efetivo policial feminino suficiente em estado algum para que a equipe seja somente de mulheres. Né? Mas aí a lei fala, inclusive, em preferencialmente de mulheres. E até porque também nas equipes das delegacias da mulher, de maneira geral, ela normalmente é mista, porque assim, a gente não só lida com a mulher que está em situação de violência, a gente lida também com o agressor. E o agressor, que vai frequentar também a delegacia da mulher, ele às vezes é um traficante, ele é um assaltante, ele é faccionado. Ele oferece um risco de perigo maior. Oferece também um perigo de risco maior, então a gente não pode se utilizar apenas das armas letais para poder contê-lo. A gente tem que ter uma equipe que tenha a possibilidade de também fazer a contenção daquela pessoa que às vezes chega altamente descontrolada. Entendi. Então a gente tem que ter essa possibilidade. Quer dizer, mesmo as delegacias da mulher, tem sempre homem atendendo, não é? Nessas situações precisa dessa... A gente precisa para poder fazer essas contenções, para poder lidar com esse tipo de homens que têm esse tipo de personalidade de ficha criminal, né? Porque a gente lida com todo tipo de gente, desde aquela pessoa que nunca passou por uma delegacia, mas aquela pessoa que tem uma ficha criminal extensa, homicida também. Então, assim, não dá para a gente abrir a guarda, né, para esse tipo de situação. Com toda certeza. Mas o efetivo de mulheres que a gente tem, por exemplo, uma mulher chega numa delegacia, vai ter sempre, mas pode ter uma mulher à disposição, e se ela não gostar não se sentir à vontade para ser atendida por um homem, nesses casos, como é que faz? Fica uma saia justa, não fica? Mas a gente sempre tem mulheres atendendo. E quando tem alguma que, por exemplo, particularmente aqui da nossa realidade aqui de São Luís, né? Aqui na Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas. Sim. Se chega mulheres em situação, por exemplo, de violência sexual, que é algo muito mais delicado, né? Porque para falar sobre o que aconteceu, ela não consegue realmente relatar para qualquer pessoa. Já é difícil falar para uma mulher, imagine para um homem desconhecido. Exatamente. Então ela já é passada diretamente para a delegada. Ela nem passa pelo atendimento inicial do policial. A delegada já leva diretamente para a sala para que ela possa ser atendida e ouvida logo naquela ocasião. Se a mulher também manifestar qualquer tipo de desconforto, dizendo que ela eu quero atender por mulheres, sempre há a escrivã ou uma outra policial também que vai também que tem esse treinamento para fazer esse acolhimento, vamos dizer. Exatamente. Porque não é nem um atendimento, é um acolhimento. De imediato. E né? fora também, além de outras coisas também, não é a garantia de porque aquela mulher vai ser atendida por outra mulher que ela vai ter um atendimento mais humanizado. Às vezes há homens que eles são muito mais acolhedores, muito mais humanos no atendimento do que uma própria mulher. Então, assim, para a gente o que importa, assim, acima de tudo, é ter perfil para ter acolhimento, para ouvir com respeito o que está sendo relatado por aquela mulher, e às vezes é uma história de anos de sofrimento, anos de dor. Então, o que a gente quer eu gostei dessa colocação, não é sempre o atendimento feito por uma mulher, a outra mulher que vai garantir esse acolhimento, não, né? É a sensibilidade de quem está atendendo. E às vezes também aquele homem, por exemplo, que atende, ele vem de uma família que é uma família que sempre teve muito respeito pelas mulheres ali. Que sempre teve uma história também, às vezes até de dor, de ter visto na sua vida a sua mãe ser vítima de violência pelo próprio pai, e aí não permitir que outras mulheres que passem pela sua vida, ou que ele atenda, no caso, que passem pelo mesmo sofrimento que a mãe passou. Então ele tem uma sensibilidade maior, às vezes, porque já viu isso dentro de casa. O perfil desses homens que trabalham em delegacia de mulher, do policial que trabalha, ele é analisado antes? Para se chegar a esse estágio, vamos dizer assim, desejável? A gente, particularmente aqui no Maranhão, a gente tem um efetivo muito reduzido de maneira geral da Polícia Civil. A gente tem um efetivo menor até do que 2014. É mesmo? Então nós temos um efetivo muito, muito baixo. Então, assim, a gente está trabalhando com o que é possível agora no momento trabalhar. Mas, claro, se a gente vê que aquela pessoa que chegou para trabalhar na delegacia ele não tem perfil para atender mulheres, a gente já fala com a administração da Polícia Civil para que aquela pessoa
não fique, uma vez que ela não tem perfil para atendimento humanizado e acolhedor para a mulher em situação de violência. E isso a gente está falando de São Luís, doutora Casumi. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho mais. Imagina. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho mais. Sim. A gente está falando de São Luís, que, vamos dizer, tem uma situação quase ideal para acolhimento dessas mulheres. Mas a gente tem só 22 delegacias. Isso. Em todo o estado. Isso. Nós temos 217 municípios, quer dizer, tem muito município descoberto. Como é que a mulher de municípios assim, mais distantes, que tem mais dificuldade nesse atendimento, podem fazer para pedir um socorro imediato e ser atendida de imediato? E a gente sempre compreende essa perspectiva de que são apenas 22 delegacias da mulher num panorama de 217 municípios. Mas a gente sabe também que, até mesmo comparado aos outros estados, o Maranhão não está tão distante. Pelo contrário, às vezes o Maranhão, comparativamente aos outros estados... Esse assunto é tão chato que a gente tem que esquentar o café de vez em quando para conseguir... Sim, verdade. E para esses municípios que não têm a delegacia da mulher, que são a maioria, a gente sabe disso, nós sempre buscamos a qualificação desses profissionais e toda mulher pode... Da delegacia comum. Da delegacia comum. Todos os policiais são orientados de que a mulher, chegando lá, comunicando uma situação de contexto de violência doméstica e familiar, ela vai ter direito, naquele momento, de requerer medida protetiva de urgência e ser inserida na rede de atendimento. E aí nós já, particularmente, dentro de um plano da Delegacia Geral de Polícia Civil, nós temos estendido esse trabalho de rede, de atendimento em rede, levando esse conhecimento do que é atender em rede, tanto para os servidores da segurança pública daquele município, como também para os outros órgãos, as outras instituições que fazem parte daquele município, a fim de que todo mundo atenda em rede. Porque a gente sabe que a mulher, que quando ela vai procurar uma delegacia, ela não tem só a demanda de punição, de repressão contra aquele homem que praticou aquela violência. Ela quer se libertar daquilo. Isso. Então ela precisa do atendimento psicológico, porque às vezes está depressiva, em razão daquelas violências todas. Ela precisa de advogado de graça, porque ela não tem condição financeira. Aí entra a defensoria pública. Ela precisa que a medida protetiva seja analisada de maneira mais célere. Aí tem o judiciário, o Ministério Público que atuam também naquela situação. Interessante. Ela quer a guarda da criança. Então, assim, dependendo da demanda que ela traz... É uma rede toda para prestar esse suporte, É uma né? rede toda que a gente sempre aciona e os delegados, eles são orientados nesse sentido, de que ela acesse, tenha todo e qualquer direito, como se fosse numa delegacia da mulher, que seja inserida na rede. E também, particularmente, nós estamos cada vez mais buscando essa capacitação da rede para que tanto a polícia ali local, civil, militar, bombeiros, guarda municipal, como as outras instituições, elas se compreendam como corresponsáveis por aquele acolhimento e para evitar situações bem piores para a mulher. Também, a gente está também criando em alguns municípios, dentro da delegacia comum, o núcleo de atendimento à mulher. Então, é uma sala dentro da delegacia comum, onde lá vão estar profissionais que são capacitados especificamente só para atender mulher em situação de violência. Quer dizer, mesmo a delegacia sendo a delegacia normal, que atende a comunidade toda, ela pode ter um cantinho específico para essa situação. Pra ela, que ele até mesmo a estrutura dele também é toda mais assim adequada, assim, é pintado, por exemplo, de lilás. Os móveis também são diferenciados, tem um quadro, tem um jarro de flores, tem um cantinho para colocar a criança enquanto a mãe conversa. É aquela questão do aconchego, você chega, se sente acolhida. Exatamente. Mas o resultado... E lá normalmente são só mulheres, mulheres nesse núcleo. Vamos dizer, nesse cantinho da mulher, isso, só mulher só fazendo mulheres. esse atendimento, só né? Só mulheres, isso. E o resultado desse trabalho que vocês estão fazendo em delegacias não especializadas para dar esse carinho, já dá para sentir o resultado? Especialmente para esses lugares que a gente tem visitado e que a gente está com uma agenda bem grande mesmo de atuações, né? A gente particularmente agora, nós fomos, instalamos também, depois voltamos lá em Coroatá. Em Coroatá a gente inaugurou esse núcleo de atendimento à mulher dentro da delegacia, com apenas mulheres atendendo as mulheres que chegam para fazer atendimento. Fizemos a capacitação da rede para todas as pessoas de lá. Já voltamos agora recente, fizemos uma ação social com a Polícia Civil, Militar, Patrulha Maria da Penha que vai ser implantada, Defensoria, Judiciário, Ministério Público, Secretaria da Mulher, uma grande ação para todas as mulheres agora no mês de março, e foi assim de grande êxito. Então a comunidade ela se sente muito mais amparada, as mulheres têm elogiado, olha, agora me sinto melhor vindo aqui, sabendo que tem um espaço só para mim, para que eu não fale na frente de outras pessoas. Então,
tem muita coisinha para ser observada numa relação dessa, né? Sim, e aí verdade. só vai mesmo do olhar de quem está lá atendendo. Sim. Porque imagina assim, por mais que vocês passem todas essas instruções, todas essas técnicas, vale quem está lá atendendo. Exatamente. Essa empatia que nem Isso. sempre é possível de mulher para mulher. Nem sempre, exatamente. E também, assim, no interior do estado, a gente sabe que todo mundo se conhece, todo mundo é parente de todo mundo. É. Então, se a pessoa vai falar a situação que está passando na sua vida, apanhou do marido, mas ali na permanência geral, ali do lado tem uma pessoa que já foi seu aluno na escola. Tem ali que é seu vizinho que vai ouvir o que você está falando. Então, assim, é extremamente constrangedor. É constrangedor, imagina. Exatamente. Apesar de tudo isso, eu vou de novo fazendo o papel de advogado do contra. Apesar de tudo isso, a gente tem sentido, e pelas estatísticas, que os números de violência, eles continuam crescendo. Quer dizer, não tem nada que a gente faça, não tem assim, qualquer medida que se tome, quando a gente vai olhar, já teve uma outra coisa. Não tem nada que pare esse negócio, que traga essa conscientização. E aí a gente sempre faz essa análise dos números, né, em todos os sentidos, tanto no aspecto do feminicídio como das outras violências contra a mulher. O que a gente analisa? Primeiro que o nível de consciência das mulheres atualmente é muito maior do que anteriormente. E a gente não falava de violência psicológica. A gente não entendia que a violência era para além da física que deixava a marca. Aquilo ali não era compreendido como violência. A gente não tinha noção do que eu vivi era um relacionamento violento e abusivo. A gente achava que homem era assim mesmo, que relação é difícil, que mulher tinha que se acostumar com isso. Se acostumar, e que mulher era assim, e que mulher que sustenta a família. Então a mulher carregava todas as cargas de todo mundo em suas costas e tinha que aceitar, porque aquilo era o papel que se esperava dela. Era o papel daquela mulher. E hoje em dia não, a gente desconstrói esse tipo de padrão. E em razão de desconstruir, as mulheres agora conseguem perceber, não, isso aqui que eu vivo, eu me sinto ruim, mas eu vejo que não é normal. E eu vou resistir, eu vou me movimentar para que aquilo não aconteça. Entendi. Então esse movimento de resistência da mulher, de não aceitar esse tipo de comportamento, de não tolerar mais violências, como antigamente não se discutia, a mulher apenas aceitava e tinha que se calar, porque em briga de marido e mulher não se metia a colher, por isso que os números não apareciam. Isso. Porque aconteciam, e às vezes aconteciam de maneira muito mais severa, mas a mulher era imposta socialmente. Era educada para isso, né? Como se isso calar. fosse uma educação, né? Educação. Até a hora fica nervosa. Como se isso fosse uma educação. Exatamente. Então daí a gente já fica mais conformado quando a gente pensa, esses números crescem não porque a estatística simplesmente está fazendo os números crescerem. Não, é dado o movimento da mulher, da resistência a esse tipo de situação. E mais ou menos isso. E a resistência por parte da mulher de não aceitar também gera também a ação daquele que quer que ela se enquadre naquela condição que ele sempre quis, que é de dominada, que é de manipulada, que é de aceitar e tolerar qualquer tipo de violência. Né? Então, a partir do momento que a mulher se movimenta, eu quero sair daquela relação, e ele não aceita, aquele homem que foi criado dentro de uma cultura que o machismo nele está muito forte, ele não aceita aquilo e aí vem com tudo para cima da mulher. Verdade. O que surpreende a gente é ver essas novas gerações copiando modelos tão antigos que já vieram de tanto tempo, e a gente está combatendo, e a gente vê a nova geração fazendo as mesmas coisas e precisa mais conscientização de mulheres, de não aceitar violência, seja ela de que tipo for. É você quem determina seu limite, é você que diz a hora de reclamar, não deixa que ninguém faça isso por você. Se movimente, como diz a doutora Casum, se movimente que a reação vem, não é isso? Exatamente. A gente tem sempre que fazer com que as mulheres elas sejam estimuladas e também que compreendam que elas não estão sozinhas. Isso. Aqui é um espaço de comunicação para dizer que, olha, o meu programa aqui, ele levanta essa bandeira também e apoia qualquer mulher que passa por situação de violência, como vários outros espaços também. Então, assim, a mídia, a comunicação social, a imprensa, ela é fundamental também para que a mulher compreenda de que há vários espaços, de que há vários atores nessa situação toda que têm se movimentado, se importado para tentar mudar esse quadro que é tão difícil para as mulheres. Olha, doutora Casum, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre isso. Minha produtora já disse há um tempão que o tempo acabou, mas a gente tem sempre muito o que conversar. Sim. Você é sempre convidada, volte sempre que tiver notícias, porque a gente tem que informar. A informação é poder, nesse caso é mesmo. É poder e pode valer uma vida. Pode valer uma vida. Muito obrigada por sua participação e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sou fã do trabalho de vocês. Obrigada também.
E você já sabe, todo dia, 9 horas, eu estou aqui com informação. Às vezes elas não são tão agradáveis quanto essa, mas é uma informação e vale sempre. E aqui você vai ter sempre informação e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.